Ok, hello people. Vamos começar a nossa aula de hoje. Então, hoje nós vamos relembrar algumas coisas que a gente viu na aula passada sobre lugares, sobre preposições de lugares. Então, nosso primeiro slide é esse aqui, ó, Prepositions of Places. Nós vimos isso na aula passada. Então, a gente aprendeu que next to é ao lado, in front of é em frente de, between, entre, behind, atrás, opposite, na frente. Lembrando que in front of é na frente, em frente de, no mesmo lado, né? E opposite, que é o oposto, né? É na frente do outro lado. Só para a gente lembrar isso. Temos alguns exemplos aqui usando o verbo haver em inglês, né? Que é there to be. Em português, o verbo haver, em inglês é there to be. Só que em português só existe uma forma do verbo haver. Em inglês, existe uma forma para o singular e a outra forma para o plural. E em português, a gente só tem uma forma, tanto para o singular quanto para o plural. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, só para a gente relembrar isso. Então, eu tenho aqui, ó, there is a house next to the supermarket. There is a house next to the supermarket. Então, há uma casa ao lado do supermercado. Então, eu tenho aqui, ó, there is, é o verbo haver, há uma casa. E a preposição aqui, ó, next to, ao lado, né? There is a house next to the supermarket. Há uma casa ao lado do supermercado. Essa frase aqui está no singular, né? A house, uma casa. Então, usou o there is. Na frase de baixo eu tenho there are some cars in front of the bookstore. Há alguns carros em frente da livraria. There are some cars in front of the bookstore. Então eu tenho uma frase no plural, né? Cars, carros, é mais do que um carro, né? Então usa o there are. There are some cars in front of the bookstore. E aqui eu tenho mais uma preposição de lugar, que é in front of, à frente, né? O carro está estacionado, ou os carros estão estacionados na frente, né, da livraria, no mesmo lado da rua, in front of. Se fosse do outro lado, seria opposite. Muito bem. Então, esses assuntos nós vimos na aula passada. E hoje, nós temos algumas atividades no livro que vamos usar a questão do there is, o there are, e os lugares, né? Então, deixa eu aumentar essa primeira tela aqui. Nós temos My Neighborhood. Aqui em cima, My Neighborhood. Né? Observe a figura e leia as frases. Então, observando essas figuras aqui em cima, né? Observando, a gente tem algumas frases embaixo que se referem a essa figura, né? A primeira frase aqui, que eu gostaria de mostrar, aumentando mais. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó. There is a purple kite. There is a purple kite. Há uma pipa roxa. Aqui, ó. There is a purple kite. Há uma pipa roxa. Eu tenho embaixo, there is a lake. There is a lake. Aqui, ó, there is a lake. Há um lago. Então, nessa figura, há uma pipa roxa e há um lago. Então, essas duas frases estão no singular, né? Usando there is. As outras duas frases estão no plural. There are several trees. Então, nós temos aqui, ó, várias árvores, né? There are several trees. Há várias árvores. Então é plural. E a outra frase, there are some houses. There are some houses. Há algumas casas. Aqui atrás, lá no finalzinho, nós temos algumas casas. Então também está no plural. Então você percebe que existe, né, o verbo haver em inglês, só que aí eles diferenciam, né, o singular e o plural. There is para o singular e there are para o plural. Então aqui nós vamos completar, para a gente finalizar essa questão do there is e there are, da explicação, né? Nós usamos there is com o quê? Singular, né?
Então, escreva aí no seu livro a palavra singular. Nós usamos we use that is with singular. Nouns, né? Pronomes, substantivos no singular, né? Usamos that is com substantivos no singular. E there are, aqui ao lado, né? E there are, deixa eu voltar aqui a seta. Aumentando mais. And there are with, e there are com plural, o plural. Então, deixa eu aumentar a tela para escrever aqui plural. Então, escreva aí no seu livro, nessa linha, plural. Plural nouns, né? Substantivos plural. Então, nós completamos a explicação sobre a questão do there is e there are. Então, voltando aqui, embaixo nós temos algumas linhas. Deixa eu descer um pouquinho a imagem e aumentar a tela. Então, eu tenho aqui, trabalhe em pares, né? Em grupos, né? Você pode pensar em 3 mais frases, escreva abaixo. Então, compartilhe com sua classe. A gente não está na sala de aula, então a gente vai escrever 3 frases usando there is ou there are. Então, imagine, pense em 3 mais frases. Então, eu vou colocar a primeira aqui. Qual a primeira frase que eu posso colocar? Há um barco, olhando para aquela figura, né? Há um barco no lago. Como é que eu escrevo isso em inglês? There is a boat. There is a boat on the lake. Então, eu estou dizendo que nessa figura, there is a boat on the lake. Há um barco no lago. Eu posso escrever outra frase aqui, né? Vou colocar nessa linha aqui. Outra frase referindo-se à figura, né? Eu posso dizer que há muitas pessoas no parque. Eu posso dizer que há muitas pessoas no parque. Como é que eu digo isso em inglês? Vamos lá. There is, como é plural, né? There are many people in the park. In the park. In the park. Deixa eu apagar essa parte de baixo. Deixa eu tentar apagar aqui a parte de baixo, para ficar mais claro. Esse mouse está ruim. Vou ter que apagar tudo, porque não deu para apagar. Vou escrever novamente a frase aqui, né? Eita, que mouse ruim. Apagando de novo, apagando de novo, apagando de novo. Eu quero aqui. Então, vamos de novo, a mesma frase. There are some people, ou there are many people. There are many people. There are many people in the park. In the park. Ok, in the park. Então, there are many people in the park. Há muitas pessoas no parque. Então, eu escrevi já 2 frases usando there is e there are. E para finalizar, vou escrever mais uma aqui, né? Vamos lá. Eu posso dizer que há um cachorro na figura, né? Como é que eu digo isso? There is a dog. There is a dog in the picture. There is a dog in the picture. Há um cachorro na figura. Então, olhando para aquela paisagem, eu posso identificar isso aqui, que há um barco no lago, há muitas pessoas no parque e há um cachorro na figura, né? Então, usei there is 2 vezes e usei there are, singular e plural. Então, respondemos essa questão aí. Passando para a próxima página, nós temos English in Arts, em inglês em artes. Aí você pode traduzir esse texto usando o Google Tradutor e entender um pouquinho sobre o que está falando em arte, inglês em artes aqui.
Na página seguinte, aí nós temos o caderno de atividades. E aí você vai resolver essa questão aqui. Na verdade, essa aqui nós vamos resolver juntos, né? Mais na frente você vai resolver sozinho as questões. Então, eu tenho uma figura aqui e eu tenho um texto embaixo e nós temos a letra A até a letra D. Nós temos Call's house is number. A casa de Call é número. A gente vai descobrir com o texto aqui em cima. Kate's house is number. A casa de Kate é número. Peter's house is number. Marcus' house is number. A gente vai colocar o número da casa de Call, de Kate, de Peter e de Mark. Então, primeiro a gente tem que ler o texto para a gente poder identificar isso, né? Aí eu tenho aqui, ó, Call, Kate, Peter and Mark are neighbors. Call, Kate, Peter e Mark são vizinhos. They are all friends. Eles são todos amigos. Aí começa a explicar aqui, ó. There is a dog behind Marcus' house. There is a dog behind Marcus' house. Há um cachorro atrás da casa de Mark. Né? Então, qual o nome da casa de Mark? 11. Se há um cachorro atrás da casa dele, a casa dele é essa aqui, ó. Number 11. Então, Marcus' house is number 11. Então, é só escrever o número 11 aqui, né? 11. Ok. Continuando, eu tenho There is a cat in front of Kate's house. There is a cat in front of Kate's house. Há um gato em frente da casa de Kate. Só que tem dois gatos, né? Tem um aqui e outro aqui. Mas qual é a casa de Kate? Kate's house is yellow. A casa de Kate é amarela. Então, é esta casa aqui, ó. There is a cat in front of Kate's house. Então, Kate's house is number 15. Kate's house is number 15. 15, né? Continuando o texto diz, Call's house is opposite Kate's house. Call's house is opposite Kate's house. A casa de Call é na frente da casa de Kate. Se a casa de Kate é essa, evidentemente a casa de Call é essa aqui. Qual o número? 14, né? Então, ó, Call's house is number 14. E para finalizar, Peter's house is between Marcus and Kate's houses. Peter's house is between Marcus and Kate's houses. Então, a casa de Peter é entre a casa de Kate e a casa de Mark. Essa aqui é a casa de Kate, essa aqui é a casa de Mark. Então, a casa de Peter é essa daqui, number 13. Peter's house is number 13. É isso, a casa de Peter. Então, respondemos mais uma questão juntos. Essa daqui eu vou deixar para você responder, né? Você vai preencher os espaços em branco usando there is ou there are, de acordo com a figura. Essa figura aqui ao lado, você vai observá-la e vai completar aqui, ó, com there is ou there are. Lembrando que there is é para o singular e there are para o plural. Seguindo em frente, nós temos outra atividade para você fazer sozinho ou sozinha. Encontre 10 lugares, né? Find 10 places. Encontre 10 lugares. Então, a gente está estudando sobre lugares na cidade e lugares nos bairros. Então, você pode encontrar nas páginas anteriores 10 lugares, 10 nomes de lugares e encontrar esses nomes aqui nesse caça-palavras. Ó, em seguida, você tem aqui, ó. Faça frases verdadeiras sobre sua vizinhança. Agora você vai ter que escrever sobre sua vizinhança, né? Usando there is ou there are. Então, como é que eu posso escrever como exemplo a primeira frase aqui? Em relação à sua casa ou à minha casa, em relação à casa de alguém. Deixa eu tentar novamente aqui, porque deu errado. Deixa eu apagar e colocar mais para cima aqui. Então eu digo, há uma casa amarela ao lado da minha, por exemplo. Eu posso escrever, né? Eu digo, there is a house, there is a yellow house,
There is a yellow house. Há uma casa amarela. Next to mine. Okay. There is a yellow house next to mine. Há uma casa amarela ao lado da minha. Então, eu escrevi uma frase sobre a minha vizinhança. Então, você tem a letra A, B, C e D, para você escrever 4 frases em relação à sua vizinhança. Por exemplo, há uma padaria em frente à minha casa. Há uma árvore atrás de minha casa. Então, você vai criar 4 frases em inglês, como esse exemplo aqui, ó. There is a yellow house next to mine. Há uma casa amarela ao lado da minha. Então, você escreve as suas frases aqui. E para finalizar nossa atividade de hoje e nossa aula de hoje, aqui nós temos a última atividade. Você vai ler as instruções e desenhar. Cada letra, você vai ler a frase e desenhar aqui nesse espaço, né? Letra A. There is a mountain behind the house. There is a mountain behind the house. Há uma montanha atrás da casa. Então, você vai desenhar uma casa e uma montanha atrás da casa, né? Então, there are 2 cats in front of the tree. Há 2 gatos na frente da árvore. Então, desenha uma árvore e 2 gatos na frente dela, né? Então, você vai ler a frase e desenhar. Tem a letra A, tem a letra B, a letra C e a letra D. E finalmente, nós temos aqui, ó, faça 4 frases usando there is ou there are e as preposições de lugar de acordo com sua sala de aula. Como a gente não está em sala de aula, você vai fazer em relação à sua casa. Eu também vou dar um exemplo para vocês fazer, né? Para você fazer. Então, já que a gente não está na sala de aula, o exemplo vai ser sobre minha casa. Então, você cria 4 frases sobre sua casa, né? Deixa eu criar um aqui, por exemplo. Eu posso dizer, there is a bed there is a bed in my bedroom. Então, o que eu estou dizendo aqui, ó, there is a bed in my bedroom. Há uma cama em meu quarto. Eu posso dizer, há uma TV no meu quarto, né? Eu posso dizer, há uma mesa na minha sala. Então, você vai criar 4 frases em inglês em relação à sua casa. Se a gente tivesse em sala de aula, em relação à escola, né? A sala de aula. Mas, como a gente está em casa, faça referente à sua casa, né? There is a bed in my bedroom. Há uma cama em meu quarto. E assim você vai fazer sobre os cômodos da sua casa. No finalzinho aqui, você tem um resumo do que nós vimos nesse capítulo. Está tudo aqui. Você pode usar para responder as questões. Então, até a próxima aula. Bye, bye!